É uma palavra muito séria que Deus mandou eu tratar com você hoje, pregar para você essa mensagem. Eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos estudar aqui. E eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Jeremias capítulo 8, o versículo 4, 5. O que eu quero pregar mesmo está no versículo 6. Mas eu vou lendo com você devagarinho aqui, tá? Vamos lá? Jeremias 8, versículo 4. Vai passar também nos televisores para você ir acompanhando junto aqui, tá? Em nome de Jesus. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Então Deus está falando aqui sobre o ser humano cai em pecado e não para mais. Caiu em pecado e não consegue mais reerguer. Se desviou, se afastou e não está conseguindo mais voltar para os caminhos do Senhor. E aí ele começa falando assim, ele diz, né? Por que, pois, faz uma pergunta, por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? A palavra apostasia significa rebelião, abandono, retirada e afastamento. Então Deus diz, estão se afastando sem parar, se afasta. Não é aquela coisa assim que nem acontece com a gente. Porque aqui Deus não está fazendo apologia à perfeição, tá, irmãos? Como assim apologia à perfeição? Que eu não vou mais errar. Não, você vai errar, você vai falhar. Tanto eu que você, a gente vai errar. Mas você lembra quando o filho pródigo falhou? O que ele fez? Ele foi lá para comer bolota de porco, lá em Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que ele caiu em si, né? E caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu pereço aqui de fome? Aí ele vai dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aqui não é apostasia. Isso aqui você viu que ele falhou, ele errou, ele se afastou, mas ele caiu em si. Aqui Deus está falando que a pessoa não está conseguindo mais sentir que está errada. Você se lembra quando o Davi ele pecou com a Batseba? Ele falhou com aquela mulher, né? Que ele acabou adulterando, ele se deitou com a mulher que era casada. No Salmo 51, no versículo 1, a Bíblia Sagrada diz assim, ó, Salmo 51, versículo 1, ele diz assim, tem misericórdia, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele fala assim agora, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E você sabe o que ele falou no versículo 10, né? Põe o 10 já direto, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim espírito reto. E o 11, olha que forte. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. O que você percebe aqui no rei Davi? Ele está sentindo que o Espírito de Deus está saindo. Ele está sentindo que ele está sendo lançado fora da presença de Deus. Então ele não é um apóstata. Um apóstata, como você viu aqui, é aquela pessoa que se afastou e não está voltando. Uma apostasia é você se rebelar, é você se contrariar mesmo com a palavra de Deus e não querer mais saber dela. Isso você tem que orar a Deus para que isso nunca aconteça com você, nunca, nunca, nunca. Porque diz aquele, voltando para o Jeremias 8, versículo 5, né? Porque, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, como eu te falei, né? Não está parando, vai, e não está voltando. E ele mais diz assim, ó, retém o engano, então estão sendo iludidos, que a palavra engano aqui é iludido, estão sendo iludidos, isso aqui, ó, não quer voltar. Aí já partiu da pessoa mesmo, não quero. Então, se a pessoa se afastou, se a pessoa se desviou, fale em voz alta comigo, é porque conhecia a palavra. Isso aqui não está falando de uma pessoa que não conhece Bíblia, isso aqui não está falando de uma pessoa que não conhece as coisas de Deus, isso aqui está falando de uma pessoa que conheceu e se afastou, de uma pessoa que conheceu e começou a ir para longe. E aí vem o versículo 6 que eu quero pregar. Diz assim, ó, eu escutei e ouvi. Primeira característica de uma pessoa que você vai perceber que ela está se desviando ou está desviada. O quê? O que vai falar. Porque a Bíblia diz que Deus presta bem atenção nisso. Ó. Eu escutei e ouvi e não falam mais o que é reto. Ou seja, era um povo que falava, né, no nosso caso hoje, dias de hoje, né, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, está escrito, vamos para a igreja, jejum, oração, pastor, louvado seja o nome de Deus. Só que a pessoa mudou, não fala mais o que é reto. Começou a falar as mesmas besteiras que falava antes da conversão. A pessoa se afastou. A pessoa agora não está mais falando o que é reto. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração já não está mais cheio de Deus.
E quando o nosso coração já não está mais cheio de Deus, nós não conseguimos mais falar o que é reto. E tem outra coisa também, olha só o que diz agora: eu escutei, Deus disse, né? Eu escutei e ouvi, não falam mais o que é reto. E isso aqui para mim é a pior característica de uma pessoa que se desvia. Ninguém há que se arrependa em sua maldade dizendo: o que fiz eu. É aquela pessoa, preste atenção, que perde a sensibilidade do arrependimento. Isso é perigoso, perigoso, perigoso. De um dia você perder a sensibilidade do dizer: o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque o que salvou você e o que salvou a mim foi isso. Meu Deus, tem que dar um jeito na minha vida. O que eu estou fazendo? Isso é errado, isso não agrada a Deus. Eu preciso mudar de vida. Glória a Deus. Isso fez com que você mudasse. E se você não tem mais isso? E agora eu vou piorar a situação ainda. E se você não tem mais essa sensibilidade do arrependimento, depois de ter conhecido a Bíblia, depois de ter conhecido a palavra de Deus, depois de ter reconhecido o que Jesus fez por você na cruz do Calvário por um certo tempo. Então por um certo tempo você se manteve na igreja, por um certo tempo você se manteve batizado, você se manteve, sabe, santo, convertido. E agora você voltou a fazer as coisas erradas. E pior, já não sente que está errado. Já não sente, aquilo ali virou uma coisa normal. Então você olhar e ver o que Jesus fez na cruz do Calvário já não mexe mais contigo. Você lembrar do que Jesus fez, sabe, os sangues, o cuspe, a crucificação, o sepulcro, aquilo ali já não mexe contigo. Isso é perigosíssimo. A Bíblia chega a dizer, vamos abrindo agora em Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Então hoje, essa pregação que eu estou fazendo hoje é um alerta. É um alerta para todos nós aqui, para que a gente nunca chegue nessa posição. Então, duas coisas você já viu: uma pessoa que está afastada de Deus, está desviada. Fala besteira com a boca, não falava, mas está falando. Segunda coisa, é uma pessoa que não sente mais que está errado. A pessoa não tem essa sensibilidade. Ela ficou uma pessoa que tem ranceníase. É ranceníase e ranceníase, como é que fala? É ranceníase, né? Que fala com N, eu acho, né? É aquela pessoa que pega assim o fogo na mão dela e a pessoa diz: fulano, você não está sentindo cheiro de queimar? Tô. Pois a tua mão está queimando. Aí você diz: caramba, é minha mão. A pessoa não sente mais nada. Você tem que pedir para Deus: Deus, eu não posso ser assim espiritualmente. Eu tenho que ser aquela pessoa que quando eu pequei, fração de segundos depois que eu pequei, ou fração de, sei lá, minutos depois, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso está errado. Está amarrado em nome de Jesus. Deus me perdoa. Você até se quebranta, chora, pega. Mas tem gente que não faz mais isso não, irmão. Antigamente fazia. Antigamente a pessoa sentia mais o seu pecado, ela sentia mais as suas misérias. Mas hoje a pessoa não consegue mais sentir, né? E agora a terceira característica, ó: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Então você percebe que além da pessoa falar besteira com a boca, além da pessoa não sentir mais que ela está errada, o que vai com outra característica? Ela para de frequentar a igreja. A pessoa começa a se afastar das coisas espirituais. E você sabe quem é que não gosta de nada disso aqui, de pregação, Bíblia, oração, jejum? A nossa carne. Quem estava domingo na pregação que eu fiz? A nossa carne odeia a igreja. A nossa carne odeia Deus. A nossa carne, ela odeia, sabe, oração, jejum, consagração. A nossa carne odeia esse negócio. Então a sua carne, do que ela quer? Ela quer assistir um Netflix, a sua carne quer assistir um negócio na internet, a tua carne ela quer comer, a tua carne quer beber. Pela tua carne você nunca se converteria, porque para a sua carne é um sacrifício vir para a igreja, é uma luta ler Bíblia. Só que se você não vai dando tempo certo, dando tempo ao tempo, se você não vai vigiando e você vai tomando essa vigilância de cuidar, a tua carne vai começando a tomar conta do teu ser. E daqui a pouco ela acaba fazendo você ser uma pessoa totalmente afastada e desviada. Então a Bíblia diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. E atenção isso aqui, ó: admoestando, admoestar é divertir, é avisar. Admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia, pastor? O dia do juízo. O dia que nós seremos julgados. E agora vem essa parte, ó: porque se pecarmos voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? Quando você não conhecia a Bíblia e não tinha Espírito Santo, então você não pecava voluntariamente, você fazia involuntária. Então você não sabia que estava errando. Mas depois que você se converte, você está pecando sabendo, voluntariamente.
exatamente. Você sabe que é errado e você está fazendo aquilo ali. Então você se afasta da congregação, fala besteira com a boca e não sente mais que está em pecado. Mas é voluntário, você sabe que é errado. Você teve o conhecimento da verdade. E olha o que diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois, não antes, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, lembra, conhecereis a verdade? Tá, mas por quanto tempo? Tem gente que se libertou por 10 anos, voltou a beber de novo. Tem gente que se libertou por 1 ano. Conheceu a verdade libertou. Mas por quanto tempo libertou? Libertou por alguns meses. Tem gente que passa aí alguns meses na igreja e depois não vem mais. Então, ó, depois de ter conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas apenas uma certa expectativa de futuro, né? Expectação horrível de juízo, ardor e fogo, que há de devorar os adversários. Não entendi isso aqui, pastor, então vou explicar. Qual que é a nossa única chance de salvação eterna? Aceitar quem? Tá, aceitar Jesus. Quando diz aceitar Jesus, o que ele fez na cruz. Quem entende isso? Então por isso que eu não fico fazendo aqui apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Não precisa. Se a pessoa ela vem à igreja, ela escuta a pregação, ela entende o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, ela vai aceitar. Ou não, né? Ou não. Não precisa nem pedir para a pessoa vir aqui na frente. Só que tem uma coisa que ela tem que fazer publicamente, o batismo. Aí batismo ela tem que mostrar para todo mundo publicamente, ou num rio, ou numa piscina, tem que imergir a pessoa, porque batismo, a palavra grego batismo tem que imergir. Então a pessoa se batiza, ela tem que se imergir na água e mostrar para todo mundo que ela é salva. Ok, isso faz com que eu seja salvo e recebendo o Espírito Santo também. Agora presta atenção que agora vem a parte forte, hein? E se eu passo por todo esse processo, atenção, aceitei Jesus, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo e agora isso não faz mais efeito na minha vida. E se agora tudo o que eu já passei por todo esse propósito, todo por esse processo, só que agora isso não faz mais diferença para mim. O que vai acontecer? Não resta mais sacrifício pelo pecado. Porque a única oportunidade que eu tenho de salvação eterna, como o pastor Michael falou, é aceitando Jesus, reconhecendo o que ele fez na cruz. E se você fez isso por um tempo e agora não aceita mais, então já não resta mais nada. Você está caminhando já para o fogo eterno. Não pode. Até o apóstolo Pedro falou um negócio em 2 livro de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro 2,20. Isso aqui é forte, hein, que eu te falar. Olha isso aqui que sério, ó. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo. O que é corrupção do mundo? Beber, fumar, se prostituir, pornografia, homossexualismo, lesbianismo, essas coisas erradas. Se depois de terem escapado da corrupção do mundo, mas como é que eu escapei? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que fez com que eu escapasse das coisas do mundo? O conhecimento de Jesus. Eu conheci a verdade, conheci Jesus. Aí olha só. Se essas pessoas que conheceram Jesus, se elas forem outra vez envolvidas nelas, então a pessoa voltou a fumar, voltou a beber, voltou a se prostituir, voltou a fazer as mesmas coisas que fazia antes, então forem envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do primeiro. Agora que eu queria chegar aqui, para tudo, escuta isso. Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Você entendeu essa passagem? Era melhor você nunca ter usado essa oportunidade de salvação do que usar e depois não usar mais. Forte isso, né? Ele está dizendo assim, é melhor você nunca ter conhecido o Evangelho do que conhecer o Evangelho, passar uma temporada na igreja, com Bíblia, oração, jejum, batismo, e depois se afastar. E alguém chega para você e diz assim, fulano, você está afastado. Não quero sair desse negócio não. Eu já frequentei essas igrejas, já fui igreja, esse negócio de Bíblia, até preguei, e eu fui pastor de uma igreja lá. E hoje, não quero viver esse negócio, eu não acredito mais nesse negócio. Acabou. Você queimou a única oportunidade que você tinha. Era melhor você não ter conhecido Jesus do que conhecer e se desviar. Olha que loucura. Você está entendendo onde estou querendo chegar? Que seguir Jesus é um caminho sem volta. Não existe assim, seguir Jesus, me desviei, agora beleza. Não, beleza não. Você queimou a única oportunidade do sacrifício pelos teus pecados. Única oportunidade. Não existe outra. Por isso que a Bíblia Sagrada fala aqui, era melhor
que lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, se desviando. Aí vem aquele versículo que a gente sabe que ele fala de uma coisa nojenta. Tem um versículo que fala de uma coisa bem nojenta, que diz assim, ó, deste modo sobreveio-lhe por um verdadeiro provérbio que se diz, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada espojadora de lama. Eu acho que você já viu o teu cachorro um dia se contorcendo em casa, ele começa meio que grunhir, aí você vê que o cachorro não está bem. Aí você vê o que está acontecendo, daqui a pouco ele vai lá e vomita num canto. Vomita um negócio, ele passa mal, vomita aquele negócio. Aí você já tem nojo. Nossa, que nojo, ele vomitou no teu pátio, na tua casa. Aí daqui a pouco ele passa bem. Aí ele vomitou um negócio que estava fazendo mal para ele, jogou para fora, né? Então aquilo que estava mal dentro dele, jogou para fora. Aí daqui a pouco ele fica bem, começa a correr para cima e para baixo. Daqui a pouco você olha para ele, o que ele está fazendo? Está comendo, irmão, o que ele vomitou para fora. Você não acha nojento? Ah, mas tem gente que largou a bebida e voltou a beber. Pronto, é isso que está dizendo aí. Tem gente que parou de ir em boate, agora está em boate de novo. Parou de fumar, está indo de novo. E foi depois de ter conhecido Jesus, porque foi Jesus que jogou isso para fora. Foi Jesus que fez você jogar para fora o que você passava mal. Aliás, vou te falar um negócio. Toda vez que Deus compara uma pessoa desviada na Bíblia Sagrada, ele compara com um bicho. Porco, cachorro, cavalo, porque esses animais são irracionais. Você não está pensando direito quando você se afasta de Deus. Você não está bem correto da cabeça. A porca lavada voltou para o chiqueiro, para o espojador de lama. Então limpou, lavou o porquinho, ele correu. Por que ele foi para lá? Porque esses animais não mudam, parece, ele não muda a natureza dele. E você tem que pedir para Jesus, Jesus, eu quero que a minha natureza mude. Eu quero ser uma pessoa, como diz o pastor Jaime de Amorim Campos, da graça para a glória. Amém? Nunca mais esse negócio de se afastar, de se desviar, isso não pode ocorrer na gente. A gente tem que orar para Jesus, Jesus, isso não pode acontecer comigo. Mas se você não vai repreendendo a pessoa, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12 fala assim, ó, vede, irmãos, então preste atenção, vai prestando atenção. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração infiel para se apartar, desvio de novo, né? Para se apartar do Deus vivo. Antes disso acontecer, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quantas vezes eu tenho que exortar? Você vê a pessoa parou de vir na igreja, o que você tem que fazer? Exortar. Irmão, você não te vi na igreja. Eu mando para mensagem para uns e outros aí. Eu mando, fulano, não te vi na igreja. Fulano, você está orando. Fulano, então, em minha casa então nem se fala, né? A Catiane, o Felipe, esse pessoal perto de mim, mexi, toda hora, irmão, toda hora. O Felipe já assistiu Jesus hoje? Já assistiu as coisas de Deus? Porque eu sei que se você não fizer isso todos os dias, você vai ser o próximo afastado. Você vai ser o próximo perturbado. Você vai ser o próximo endemoniado. E o pior de tudo, que conhecimento da palavra, com conhecimento. E isso vai ser o pior. Porque você pecar na ignorância é uma coisa. Você pecar conhecendo a palavra, aí já é voluntário. Aí você já está afrontando, já é adversário. Você se tornou Satanás. Satanás significa adversário. Então ele diz aqui, ó, antes disso acontecer, antes de se desviar, de se ter um coração mau e infiel, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Tem coisas que você não pode deixar para amanhã. Liga para essa pessoa e dá uma bronca nela. Volta. Você já leu a Bíblia, você está jejuando. Ah, não sei, não estou muito afim. É aqueles dias de bobeira. Quem já teve uns diazinhos de bobeira também? Levanta a mão. Já teve ou não teve uns diazinhos de bobeira? Acho que hoje não vou. Ah, não sei o quê. Vamos ler a Bíblia? Ah, não estou muito afim. Irmão, você para com isso. Porque se isso continuar, olha o que vai acontecer. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que significa isso aqui? Que quando você se endurece, você vira uma pedra. E quando você vira uma pedra, você não sente mais? Não sente. Você não sente. Aí sim, aí já piorou. Sabe por que piorou? Porque quando você for falar para uma pessoa que já está dura de coração, ela vai aceitar você falar? Ela vai ficar brava contigo. A pessoa que ela está meio bobona, ela está meio carnalzona, você vai brigar com ela para ela vir para a igreja, para ler Bíblia, para orar, ela vai dizer, é verdade, caramba, eu tenho que mudar. Mas não vai, ela não vem para a igreja. Aí você dá mais uma bronca, tá, hoje eu vou contigo lá, eu vou contigo. Ela está só carnal. Mas quando a pessoa já se endureceu, ela diz, não me fala nesse negócio, eu já te falei que eu não vou, Deus chega, eu já conheço Bíblia, eu já orei, eu já fui obreiro, chega! Então a pessoa já se fechou, tá aí ó. Você deu muito tempo. Em vez de você exortar todos os dias, você não conseguiu e a pessoa se fechou, ela se endurece.
E esse tipo de gente, abre em Hebreus capítulo 6, versículo 4, olha que forte, ó. Esse tipo de gente é bem complicado, hein? Porque é impossível, leia comigo, ó. É impossível que aqueles que já foram uma vez iluminados, receberam revelação de Bíblia, entendimento, e provaram o dom celestial, é aquela pessoa que, e se fizeram participantes, né, também ali diz do Espírito Santo, então aquela pessoa que já orou línguas estranhas, aquela pessoa que já expulsou demônio em nome de Jesus, já deu uma palavra, pregou a palavra. Por exemplo, eu tá louco, irmão. Eu me desviar, já para eu pensar quantos demônios já expulsei? Hoje de manhã tem uma pessoa que diz, pastor, faz uma oração para mim. A pessoa saiu correndo aqui, disse, não, pode vir aqui que eu faço oração. Botei a mão na cabeça na hora. Manifestou entidade na hora, já expulsei o demônio, disse, sai demônio, em nome de Jesus. Agora tu imagina eu, que expulsei já uma pancada de demônio, vivo pregando o evangelho. Contra quem que eu prego o evangelho? Contra quem? Contra o diabo. Aí eu me desvio, vou pro lado dele. Ele disse, vem pra cá agora. Ah, você vem pra cá agora. Mas acabou, irmão. Vai acabar com a minha raça. Vai acabar comigo, irmão. Vai acabar comigo, irmão. Eu não posso nunca mais voltar. Nunca mais. Porque eu já fui iluminado, já provei do dom celestial, já me fiz participante do Espírito Santo. E aí diz assim, ó, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Diz a Bíblia Sagrada que é impossível que as pessoas que experimentaram tudo isso, e olha o que diz o próximo versículo 6, e recaíram. Pau. O pessoal voltou a ser quem ela era. Voltou a ser igual quem ela era, mas agora com conhecimento, sabendo que está errado. E recaíram, sejam outra vez renovados ao arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, que é a vergonha total. Misericórdia! A pessoa que se afasta com muito conhecimento da palavra, ela está crucificando de novo Jesus e expondo ele à vergonha total. E Jesus vai ser crucificado de novo? Não, foi uma vez só, uma chance. É a única chance que a gente tem. Mas para muitas pessoas não está mais fazendo efeito, parece. A pessoa já não sente mais que está errada. A pessoa está sendo iludida pelo demônio e está pensando, não, você vê púlpitos, você vê altares, que agora os pastores são 2 homens. Púlpitos, irmão. Púlpito onde tem o altar é 2 mulheres, irmão. 2 mulheres. Pastor, só quantas mulheres? Não, as 2 mulheres se beijando, está amarrado, irmão. Não, mas não é nem questão de nojo, é questão de aberração. Isso não está. Não, pastor Mike. Um dia me perguntaram esse negócio. Lembra que o pastor Mike falou que certas coisas Deus compara na Bíblia Sagrada com animais? Eu te falei ou não te falei? E se desviar é uma coisa que Deus compara com animais. E aí essa questão de homossexualismo e lesbianismo, olha só o que diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 23. Escuta essa. Mudaram a glória de Deus, o Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. De quê, pessoal? Aves, quadrúpedes e de répteis. Porque esses animais, eles fazem entre si, entendeu? Eu vou falar linguagem alta aqui, você entender o que eu estou falando, né? Você entendeu o que eu falei, né? Pronto, tá. Então eles fazem entre eles, né? E aí diz assim agora, próximo versículo, ó. Pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração. A imundície é fezes humanas. Para desonrarem o seu corpo entre si. E diz mais agora, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então mais prazer carnal do que honrar a palavra de Deus. E agora vem a parte pesada. Pelo que Deus abandonou eles a paixões infames, até suas mulheres mudaram o uso natural, e ao contrário da natureza. E diz mais, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram, cometendo em sua sensualidade, usando em uns para com os outros, homem com homem, varão com varão. Aí o pessoal me perguntou um dia, pastor, o que o Novo Testamento fala sobre homossexualismo e lesbianismo? É errado ou não é? Eu vou ler para você o que está escrito. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É um erro. Isso é um erro. Mas tem muitos lugares que isso agora é uma coisa que a pessoa não sente mais. Não é mais uma coisa sentida. E nós também, de nós vermos tanto homem com homem, mulher com mulher, para nós também já não é mais errado. A gente olha, não, é um casalzinho. Que casal, irmão? Isso não está na Bíblia. Isso não está na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso na Bíblia. Estou vendo que você está desviado. Você se desviou. Você se afastou das coisas de Deus, irmão.
Você não está mais sentindo essas coisas erradas? Não está mais sentindo? Não, tem que chegar a um ponto de a gente sentir isso. Por isso, se você volta lá em Jeremias, onde nós estamos, Jeremias 8, versículo 6, então Deus ele vai falar mais de um animal aqui agora. Ele diz assim no 6, então eu escutei, ouvi, não falam mais o que é reto, não há quem se arrependa da sua maldade dizendo que fiz eu. Cada um se desvia na sua carreira, como o quê? Como um cavalo que se arremete com ímpeto para a batalha. Então Deus está falando lá sobre o cachorro que come o vômito, o próprio vômito dele. Depois a porca que foi tomada um banho e voltou para o chiqueiro. Depois ele fala que as pessoas que se metem com esse negócio de pornografia, de homossexualismo, lesbianismo, de prostituição, é como se fossem animais, répteis e quadrúpedes. Aqui ele está falando que é como uma pessoa que se desvia. É como um cavalo que vai para cima da guerra. Ele tem força ou não tem? Ele vai morrer, irmão. Ele vai morrer. Eu vou te dar uma dica. Se o diabo se levantar contra você, e se você se juntar com Deus e com a santidade, você vence o capeta. Agora, se você se juntar com o pecado e com o diabo para se levantar contra Deus, você nunca vai vencer. Essa batalha é perdida. Ninguém vai conseguir vencer o Criador. Ninguém vai vencer. É melhor você se submeter. Ah, mas não concordo muito com a Bíblia. Você não tem que concordar. Você tem que obedecer. Você sabe o que significa disciplina? Disciplina é você fazer uma coisa que você não quer para você alcançar uma coisa que você precisa. A Bíblia diz no versículo anterior, esse versículo diz no finalzinho do versículo lá, diz assim, ó, retém o engano, eles não querem voltar. Como assim não quer? Eu não tenho opção. Você não tem opção. A gente não tem opção de querer ou não querer. Não existe opção. Não, a Bíblia Sagrada não tem uma opção assim, ó, ou você quer ou você não quer. Não tem isso. Ou você vai para o céu se você aceitou, ou você vai para o inferno. E isso a gente tem que entender. Então diz que são pessoas que usam a força delas contra as coisas de Deus. Elas vão perder. É um cavalo que se arremete com ímpeto contra a batalha. Últimos 2 versículos agora do dia. Próximo versículo diz assim, até a cegonha, mais um bichinho aí, ó. Um pássaro agora, né? Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola, o grou, andorinha, observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Quem já viu em épocas assim de estações do ano, inverno, outono, verão, quem já viu os passarinhos migrando? Você já percebeu os passarinhos migrando? Então, até a cegonha, a rola e o grou diz, não vamos ficar aqui porque aqui a gente vai morrer. E aí Deus diz, mas o meu povo não sente que está em pecado. O meu povo não sente que está vindo juízo sobre ele. Eles não estão saindo daquele lugar, tinham que se deslocar. Eles tinham que fazer a arribação. O que é a arribação? O deslocamento. Mas a gente não se desloca e continua vivendo ali, E não diz mais que fiz eu. E olha, irmão, muitas vezes você vai encontrar até algumas pessoas que vão concordar com o teu pecado. Isso aí não é bem assim. Inclusive esse negócio de homossexualismo, lesbianismo. Não, isso aí não é bem assim. Essa questão também de adultério. Mas o cara lá adulterou, também você tem que entender. A esposa dele não estava mais procurando ele. Um dia eu falei para um pastor, tá amarrado, né, moça? Não é porque a esposa do cara não procurou, que aí o cara vai ter que sair correndo mulher para cima e para baixo. Mas tem que entender que é a natureza do homem, a natureza do demônio. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas as pessoas estão querendo santificar pecados. Elas não querem mais sentir que tem que mudar. Elas não têm que sentir que tem que se adaptar à Bíblia Sagrada. Então, o que eu descobri em tudo isso que eu estou pregando? Mateus 24, Jesus fala um negócio muito sério. E aqui eu vou acabando. Mateus 24, 12. Eu queria que colocasse na revista atualizada para mim. Na tua tradução, na tua Bíblia está um pouco diferente. Mas na revista atualizada ela é bem pesada e era isso mesmo que eu queria. Jesus falou assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, então as pessoas vão começar a fazer muita coisa errada. Quem concorda comigo que está começando a aumentar muito, depois dessa globalização pela internet, a prostituição, pornografia, pedofilia, zoofilia, não só pecado sexual, mas a maldade também. Você notou, irmão? A maldade está muito grande, a maldade está muito séria, roubalheira, corrupção, o negócio está guerra, rumor de guerra, esse negócio, pandemia, só essa bragaiada. Então, por se multiplicar a iniquidade, escuta isso aqui, e está multiplicando, está engrossando cada vez mais, o amor se esfriará de quantos? Irmão, você sabe o que significa quase todos? Eu vou traduzir para vocês esse quase todos assim, ó, a maioria vai se desviar. A probabilidade de você não estar ano que vem aqui na igreja é muito grande.
A probabilidade de você não estar mês que vem aqui na igreja é muito grande. Eu queria que você orasse para você ser a minoria daqueles que vão entrar pela porta estreita e o caminho bem apertado. Porque a porta larga e o caminho espaçoso, a maioria vai por lá. A maioria não vai pegar esse caminho de se adaptar à Bíblia. A maioria vai conseguir, vai tentar se adaptar à Bíblia por uns meses, uns anos. Vai tentar viver pela palavra de Deus por um período. Depois vai se afastar e não vai voltar mais. Eu conheço gente que falou assim para mim: pastora, você sabe, eu quando era adolescente eu fui da igreja, eu cheguei a me batizar nas águas. Eu fui uma pessoa que eu frequentei a igreja, eu ia direto, eu participei do coral, fui obreiro. Tem uns que me dizem assim: pastor, eu preguei. E eu falei: e hoje? Ai, pastor, eu vivo fazendo coisa errada, pastor. E se tornou uma coisa para mim normal. E pastor, eu não consigo voltar. Eu sei que é errado. E eu perguntei para essa pessoa: tu vai para o inferno? Vou. Hoje, o senhor morreu, hoje eu vou para o inferno. Então volta. Não consigo. Que sério, né? Você escutou o que eu falei? A pessoa, ela vai para o inferno consciente. Ela vai falar: eu vou para o inferno, eu sei que eu morro. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Eu não estou de acordo com a Bíblia. Eu sei disso, sei, mas não consigo voltar. Mas você faz força para voltar? Também não, porque eu gosto do que eu estou fazendo. Você está compreendendo onde eu quero chegar? O negócio não é brincadeira não, irmão. O amor, porque Deus ele é amor. Diz que Deus no coração das pessoas, da maioria vai se esfriar. A maioria vai se esfriar. Você está percebendo até as leis que o pessoal está fazendo agora, tudo lei contra a Bíblia, irmão. Tudo lei contra a palavra de Deus. Você não se assusta daqui a pouco eles impedirem a gente de pregar a palavra, pregar a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é um livro antigo que é contra o homossexualismo, o lesbianismo e é contra adultério. A gente quer viver a vida. Irmão, você não se assuste, daqui a pouco você vai ver aí o pessoal casando. Fulano de tal casou com uma cadela. Você acha que não? Você acha que não? Vai ter casamento de homem com bicho, irmão. Não, pastor. E vou falar pior ainda. Pior, pastor. A gente vai olhar e vai ser uma coisa normal. Nossa, que cadelinha tão bonita. Irmão, a gente está esfriando, irmão. Escuta, eu estou falando você, a gente está esfriando. A gente está chegando numa época que as pessoas não estão conseguindo mais se aplicar à Bíblia. Se não fizer uma consagração, se não se consagrar, a carne vai dominar e vai tomar conta. Não deixe isso acontecer. Eu oro a Deus que você não seja o próximo desviado. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Diga aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você já viu o filme de batalha ou não? Você sabe quando vai e devasta uma cidade, destrói aquela cidade, só que tem lá um pessoal que não foi destruído. E eles ficam lá, eles continuam combatendo, eles não aceitam perder aquela cidade. Como é que eles são chamados? Eles são os resistentes, né? Como é que ele fala? É a resistência, né? Fala comigo, nós somos a resistência. Quem está na fé fica na resistência também. Pode me chamar de fanático, pode me chamar de Bíblia, pode me chamar de louco. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Não, pastor, não existe esse negócio, pastor. Deus entende, Deus é amor. E quando Deus amor é de todos os lados. É homem com mulher, mulher com mulher, mulher com homem, mulher com criança, criança com homem, com animal. É amor, pastor. Eu sinto amor tão grande pelo meu cachorrinho, eu vou casar com ele. As pessoas estão se confundindo ou não estão? Mas estão dizendo que isso é amor. Mas eu não sei por você, mas eu penso o seguinte. Escute o que eu estou falando a você. Eu penso o seguinte. O meu amor que eu tenho pelo meu filho é muitas vezes dar cada puxão de orelha nele sério. E o amor de Deus também é muitas vezes repreender e falar que você está errado. Então hoje considere o amor de Deus na sua vida hoje. Ah, pastor, mas eu não estou desviado, não sei porque o senhor pregar essa mensagem para mim. Isso aqui não é para hoje, irmão. Isso aqui é para os próximos dias. Vigie. Não deixe ninguém afastar você das coisas de Deus. Amém? Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Vamos orar agora. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Deus. Tenha piedade. Quantos que nós conhecemos da nossa casa, da nossa família, que não querem saber absolutamente nada do Evangelho. E são pessoas que já conheceram a palavra. Pessoas que já tiveram contato com Jesus, tiveram contato com Bíblia. Já foram pessoas de oração, foram pessoas de jejum. Foram pessoas de estar direto na igreja quarta, sexta, domingo, buscando a Deus, se envolvendo contigo. E hoje essas pessoas onde que estão? Quem sabe a pessoa que evangelizou você para você vir para a igreja.
Quem sabe a pessoa que convidou você para vir à casa de Deus, ela falou com você, te convenceu, você acabou vindo para a igreja, acabou se convertendo, mas essa pessoa não ficou. Hoje você vai falar com a pessoa que pregou para você. Essa pessoa pregou para você e hoje ela é totalmente contrária ao evangelho. Está amarrado em nome de Jesus. Repreende isso. Deus, eu quero ser a resistência, quero me manter em pé, quero me manter em santidade. Ajuda essa mulher, ajuda esse homem a se manter em santidade. Nós estamos sendo bombardeados por iniquidade. A iniquidade ela está aumentando, ela está avolumando. A iniquidade está crescendo a cada dia que passa, mais e mais e mais. A iniquidade não para de crescer, mas o nosso amor, Deus, vai permanecer no coração. Fale em voz alta: eu quero ser a minoria. Fale: eu quero ser a minoria, Jesus. Isso, enquanto o amor de quase todos vai se esfriar, o meu não vai se esfriar. Enquanto a maioria vai se desviar, e a Bíblia Sagrada ela é extremamente clara nisso, a maioria vai se afastar. Eu não quero ser a maioria, eu quero ser a minoria. Eu quero ser a resistência. Eu quero enfrentar, Deus. Eu quero continuar pregando, anunciando a Tua palavra. Não que você não vai errar, meu irmão, minha irmã, não que você não vai errar, você vai pecar, mas você vai se arrepender rapidinho. Esse negócio de desviar e sair longe dos caminhos de Deus, não, isso não é para nós. A gente pode falhar, mas pecar todo dia, toda hora, todo dia, não. O que trouxe o dilúvio sobre a face da terra foi isso. Diz que a imaginação dos homens era só má continuamente. Não diz que o povo pecava de vez em quando e se arrependia e pedia perdão. Não, isso aí Deus atende, isso aí Deus perdoa. O problema é quando você pega esse caminho e vai todo dia, toda hora, e vai e não volta. Isso que é complicado. Isso que vai fazer você perder a tua salvação eterna. E você de repente pode pensar que eu estou brincando. Eu não estou brincando. Isso aqui é coisa de Deus, irmão, para você hoje. Levanta a tua mão bem alto ao céu agora e cante. Louve ao Senhor Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar. Cuidado com a tua carne. Minha carne. Cuidado com a tua carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida, Jesus, que a minha seja a tua vida. Seja a tua vida, Jesus. De novo, eu quero nascer do teu Espírito. Do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Fazer tua vontade, doce Espírito. Doce Espírito. Que a minha vida, Jesus, que a minha seja a tua vida. Seja a tua vida, Jesus. Com as mãos levantadas, diga: Jesus, não me deixa me afastar. Me exorta. Fala comigo. Me avisa. Me admoesta. Me ajuda, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Que Deus não deixe mais você se afastar, se desviar.